Nós fazemos a guarda de documentos. Então, existem empresas, por exemplo, do ramo de medicina, em que a gente faz a guarda da documentação física dessas informações. No contrato que eu tenho com os meus clientes, a gente tem uma cláusula de preservação da confidencialidade. O que eu queria saber, se tem algumas coisas que a gente tem que fazer no sentido do que nós acabamos de ver, ou se no contrato que nós temos com a empresa que na realidade obteve esses dados, a gente consegue preservar isso. Na verdade, você terá que fazer as duas coisas. Você terá que adequar os contratos que você tem com essas empresas à luz da LGPD e você terá que garantir também a proteção desses dados. Tá? Então, você... Já foi. Você vai ter que sim desenvolver tecnologias de modo que você garanta que esses dados não serão vazados. Né? Então, eu trabalho também com algumas empresas de guarda eletrônica de documentos, né, para o jurídico. Alguns documentos a gente transitava por e-mail, coisa que não vai poder acontecer mais. Tá? Não sei se eu vou falar alguma coisa errada, mas talvez algum dado precisa ir criptografado, né, para que nem todas as pessoas consigam acessar. Então você vai ter que garantir que o seu sistema, que a sua guarda desse documento eletrônico, ele seja imbatível a ataque de hackers, por exemplo, né? Você vai ter que ter um relatório de impacto do seu sistema que prove que ele é seguro. E com certeza os seus clientes, eles vão ativar todos os contratos e vão pedir que você garanta que você não vai ter nenhum vazamento de dado pessoal. Do lado deles, mais ainda, porque ele vai ter que informar para os clientes deles a forma que eles guardam esses dados também. Eles vão ter que informar que eles mandam para uma empresa de arquivo, sim. Ok. Nós fazemos uma pequena separação aí. Nós temos informações que a gente chama de informações físicas, que são os papéis que nós guardamos, e, eventualmente, esses papéis podem se transformar em imagens, em coisas digitalizadas, por exemplo, que a gente ou encaminha para o cliente que solicitou, ou disponibiliza, por exemplo, em nuvem. Então, tudo isso visa somente as informações eletronicamente colocadas, ou eles abrangem a informação física guardada em papel? Qualquer tipo de guarda, físico ou eletrônica, qualquer tipo de guarda. Você mantém esse dado com você, qualquer tipo de armazenamento, você tem que garantir a segurança. Obrigado. E o expurgo também, não pode esquecer, não é para sempre, né? Não. Porque tem muita empresa que guarda para sempre, não, tem que garantir o expurgo também. Ótimo, obrigado. Só aproveitando, como a doutora muito bem explanou aí, comentou, acredito que para poder ajudar você a responder essa dúvida em relação à informação, como armazenar, né, independente de qual meio, né, como está bem claro a lei, né, e outras boas práticas, como a ISO 27000, que é a segurança, é você justamente fazer esse assessment para entender que informação que você está detendo e, óbvio, né, quais são os fornecedores, né, que de fato você está compartilhando essa informação. Que aí com isso, de novo, como a doutora muito bem, né, apresentou, né, você vai estar fazendo uma classificação dessa informação, tendo um entendimento do que aquilo realmente é confidencial, pode ser público, né, que informação você pode armazenar, e em cima disso você adotar medidas aí de controles, né, como foi mencionado, para realmente você garantir a proteção dessa informação. Então, assim, um ponto-chave, como foi apresentado, é você fazer um acesso e ter um entendimento do cenário que você tem hoje em cima da informação que você, né, está trabalhando. Né? A informação está passando por você, né? Você está detendo ela, né? E como você vai manter esse ciclo de vida. Ok, obrigado. Quer complementar alguma coisa, doutora Tânia? Eu acho que nesse sentido também que ele falou, muito importante o assessment, que é exatamente o que a doutora Ana também colocou, no sentido de você entender o que você tem, quais são os dados que você manipula, que são dados pessoais, né? Não é qualquer documento, são os documentos que são dados pessoais, para você poder ver qual vai ser seu custo, o que você vai ter que fazer, né? E a legislação, ela traz especificamente também para dados de saúde, ela traz um capítulo especial para isso,
que existem dados que devem ser, tem dados que são mais sensíveis também, dados de adolescentes, de crianças, existem alguns dados que são mais protegidos ainda. Então, por isso que é muito importante entender o que tem, qual é o que eu manipulo, o que eu trato, o que entra para mim, o que eu transmito, né? E para depois você fazer um plano de ação. Mas a primeira coisa é fazer essa identificação, é o primeiro passo, conforme ela mesma já colocou, a doutora mesma já colocou. Depois identificar dentro disso o que eu vou atingir primeiro. A legislação está aí, ela vai vigorar. A gente não tem tempo para fazer tudo que tem que ser feito, tudo que ela pede. Então nós vamos ter que priorizar, as empresas vão ter que priorizar. E o importante é começar. E a primeira coisa é identificar. E aquilo que eu falei na hora da minha palestra, da apresentação, é bom a gente fazer isso. Nós vamos fazer vamos entender o procedimento que a nossa empresa tem, a gente vai entender o que a gente está fazendo e vai poder melhorar. Tá? Só uma observação, como foi bem colocado aqui, pós essa fase de todo esse mapeamento, então com o relatório de impacto, aí sim entender o quanto que vai ter que ser investido em tecnologia para isso, quanto que eu tenho no meu processo físico, porque é muito importante eu tenho esse dado aqui na minha base, mas eu vou ter uma criptografia o suficiente. Vocês que fazem essa transmissão de documentos, o documento pode estar criptografado, sim, mas o que garante que esse link, na hora de fazer a transmissão, não vai ser invadido? Será que é necessário eu contratar um link dedicado só para essa operação? E a empresa que me faz essa auditoria, que coleta esses dados de saúde, que me fornece, como que ela está, que eu tenho que precaver com isso e exigir tecnologia deles também? Então, tem toda uma etapa do relatório de impacto de prevenir de tudo que você tem que fazer e como nós colocamos. O importante é começar para você já poder, com o relatório, ter a justificativa de que você já começou e não ter a multa por enquanto e só a advertência. Eu não sei se tem muita empresa aqui que é terceira, né, empresa terceirizada, onde a gente envia também o book trabalhista para o cliente. Então, é outra questão importante da gente mencionar em contrato, o cuidado com os dados dos nossos colaboradores, informar para o nosso colaborador em aditivo contratual a transmissão desses dados para o cliente, para que ele possa liberar a fatura para pagamento. Então, como o João falou, como eu transmito essa informação para o cliente? Hoje eu transmito por e-mail? Será que eu não preciso ter um sistema onde o cliente vai entrar e vai ter acesso só aos dados dos colaboradores que prestam serviço na casa dele, ao invés de ficar transmitindo por e-mail? É mais seguro o cliente entrar e conseguir somente enxergar esses dados e não baixar os dados? Aí tem a pergunta, poxa, mas e o print screen da tela? Ele pode dar um print na tela, ele pode tirar uma foto. É onde entra a segurança no capítulo de LGPD nos contratos. Por isso que a gente tem que prever tudo o que pode acontecer para se resguardar no contrato assinado com a outra parte. Loucura, loucura, loucura. Tem uma pergunta, deixa eu falar na colega no fundo, mas eu queria fazer o colega, como é que você chama? Jarbas. O Jarbas colocou um negócio que me chama a atenção e que me preocupa. Ele falou de hackers nesse meio desse discurso dele, né? E aí, talvez uma pergunta mais técnica aqui para os meus consultores técnicos aqui. A gente é tão vulnerável assim com os hackers, que a gente acaba escutando, né, na mídia, com alguns colegas, papo furado, as empresas podem se defender. Qual é o real risco que a gente corre, principalmente porque a gente trafega dados o tempo todo, né, nosso de clientes. Conta um pouquinho para a gente, acho que é um pouco interessante. Hoje, assim, vulnerável não posso garantir que toda empresa é vulnerável não. Existe uma gama de tecnologia que você pode fazer, um monte de pontos relacionados à segurança da informação que pode ser adotado, e tudo é uma questão do que está sendo, qual é a necessidade de prática para o meu negócio e o quanto eu realmente estou aplicando aquilo ou não. A gente fala em estudos assim, a tecnologia cresce demais. Hoje, para você ter uma ideia, em um ano se geram 120 mil vagas para profissionais de tecnologia no Brasil, e 20 mil profissionais são formados pelas faculdades. Então, assim, desses 20 mil, quais realmente têm o conhecimento e a qualidade necessária para fazer tudo isso? Então, eu falo assim, vai muito do como está sendo realmente bem implementado aquilo, do que, e para mim, a necessidade. Então, tecnologia tem, como eu falei, tem criptografia, tem link dedicado, tem segurança no código, segurança no banco de dados, vai do serviço que eu vou contratar. Hoje a gente fala muito de serviço de nuvem, é um serviço que eu tenho que ver a empresa que eu estou adotando, o quanto que é a segurança daquilo também, tem que estar por dentro de muitos pontos aí. Eu vou dar um exemplo para vocês.
Estava fazendo um projeto há pouco tempo numa empresa multinacional que coleta dados de área de saúde, assim, e tivemos 5 servidores invadidos numa empresa que tem muita segurança envolvida. Mas é uma questão de assim, pode acontecer, mas eles são aprendidos e tem que prevenir para não acontecer. Tecnologia para isso tem muitas. Assim como os hackers também vão evoluindo e vão tendo cada vez mais avanço tecnológico para ir contra aquilo do que a segurança está tentando. Então tem que estar sempre atualizado, sempre correndo atrás para conseguir estar adequado ao que é necessário. Renato, eu lembro de uma situação que eu estava preparando uma empresa para certificar para a ISO 27000, né? ISO 27000, para quem não conhece, é uma certificação voltada ao Sistema de Gestão de Segurança da Informação, né? Onde a lei LGPD está tratando, né, bastantes itens, né? Aquilo lá eles chamam de objetivos de controle, onde eu lembro que tinha todos os dispositivos de segurança necessários, né? E eu lembro muito bem que tinha lá o auditor lá que estava passando e alguém fez a impressão de um contrato, né? E dados do cliente, né? Esqueceu na impressora, óbvio, né? Infelizmente não tomou a conformidade ali, né? E eu acredito que responde justamente essa tua pergunta, porque assim, independente os recursos tecnológicos vão existir, né? A tendência é realmente a gente melhorar tanto em controle, como também, né, em técnicas de invasão, de hacker, né? Mas a gente ainda, e eu acredito que isso ali vai estimular, né, nas empresas, talvez de uma maneira, né, mais agressiva, né, porque é uma lei agora, de realmente se preocupar com a cultura e a conscientização de segurança, né? Onde realmente agora eu vou tomar um cuidado em que informação que eu estou recebendo, o que eu vou estar compartilhando, e se realmente aquilo que eu vou estar compartilhando é com alguém que de fato eu posso confiar, né? Seja uma empresa, aqui no caso, né, diretamente, né, negócio com negócio, né? Ou até que o governo com a lei diretamente, ele não trata diretamente, mas principalmente com quem que você vai estar compartilhando esses dados, essa informação. Então acho que esse aspecto de cultura de segurança, né, preocupação com o meu dado e o dado de quem eu estou tratando, que eu estou tendo um ciclo de vida dela, é onde realmente eu vou estar mais preocupado. Então acredito que é a cultura da informação, né, de novo eu vou pegar o gancho aqui da apresentação da doutora, onde ela menciona, nós fazemos um comitê e fazemos toda uma conscientização em cima disso. Ou seja, você já trabalha a cultura em cima disso, porque as medidas de segurança, você pode pôr porta eletrônica, pode pôr biometria, pode pôr, né, uma assinatura digital, mas se você não tiver o cuidado e a preocupação daquele dado, da tua informação do cliente, do fornecedor, você pode estar vulnerável a isso. Uma observação nesse ponto aqui, foi um exemplo que a doutora falou, a gente tem que ver isso como oportunidade. Então vai bem de encontro com o que eu vou te falar aqui assim. Uma oportunidade de eu revisar meus processos e conseguir até mudar algo cultural dentro da empresa. Posso ou não porque rever nos meus processos quais pessoas podem ter uma informação vazada que não depende mais da tecnologia, porque uma hora isso vai chegar na mão de alguém. De uma forma física, aquela pessoa pode vazar. Então, rever esse processo, até onde pode chegar isso e como eu posso me prevenir em contrato com o próprio colaborador também, da responsabilidade que ele tem sobre aquilo. Então, pensar em, como disse, é uma oportunidade da gente rever processos, né, e adaptar o que está acontecendo em uma mudança cultural. Eu vou dar um exemplo de revisão de processos, né? No grupo Brasalicas, onde eu faço a gestão do jurídico. A gente começou já esse comitê, né? A gente está avaliando toda a empresa para aplicar LGPD e a gente começou com o RH. Então, como que é feito o recrutamento e seleção? A gente tem uma filial na Rua dos Pinheiros, onde as pessoas vão lá e depositam os currículos. Então, a pessoa já deixou o dado dela lá numa caixinha que todo mundo vai acessar. Aonde mais eu pego? Eu pego na Cato Online e na vagas.com. Aonde mais? Ele pode entrar no site também e preencher um cadastro. Tá bom. E depois? Depois vai para a mão do analista, que ele vai verificar se a pessoa tem um perfil ou não para a vaga. Aí depois que ele verifica se a pessoa tem perfil ou não, vai para a mão de outro analista, que vai fazer a entrevista. Aí depois os dados vai para outra pessoa do RH, que vai preencher a carteira profissional, e depois vai para outra que vai colocar no sistema de folha. Só aí, os dados dele já andaram na mão de umas 6 pessoas. E a gente pensou, por que a gente não desenvolve um app, quando o candidato chega na empresa, ele mesmo cadastra os seus dados no app e sobe a foto dos seus documentos e já tem os dizeres dos consentimentos nesse app. A partir dali, todas as integrações vão direto para o sistema de folha, sem nenhuma ação humana. Então, isso é um exemplo de rever o processo, né? Claro que com isso a gente elimina também algumas pessoas, elimina o custo de headcount da empresa, isso é fato.
Com o tempo a tecnologia acaba fazendo isso. Mas você já deu uma segurança para não ter um vazamento de dado incrível falando de colaborador. Obrigado. O que não foi? Bom dia. Eu, como cliente do prestador de arquivos de dados, quais são os maiores cuidados que eu tenho que ter ao encaminhar esse tipo de documento para o arquivo? Primeiro, a proteção contratual. Né? Então, primeiro você vai ter que aditivar o seu contrato, você vai ter que prever todas as formas que esse dado possa vazar, vai precisar do auxílio do seu jurídico, do fornecedor e da sua área de TI. Isso a gente escreve todas as cláusulas e protege o contrato. Essa é a primeira forma. Depois você vai ter que analisar qual tipo de dado pessoal que você está transmitindo para ele. Né? Esquecer a transmissão por e-mail. O ideal é você acessar direto a ferramenta do seu fornecedor para que você possa subir o dado lá. Hoje, eu tenho uma célula de gestão eletrônica de documentos, onde eu faço toda a digitalização de dados dentro da minha empresa e eu subo dentro do sistema do meu fornecedor, de forma que ele não manipula nada, ele é só um repositor do dado para mim. E no caso de papel impresso, do documento impresso? Vai ser guardado no fornecedor ou na sua empresa? No arquivo. Previsão contratual também. Você já vai ter feito todos os consentimentos necessários com o seu colaborador ou com o seu cliente. Com o seu fornecedor é previsão contratual. Ele vai ter que garantir para você que ele segue a LGPD. Por isso que eu já ouvi no mercado, acho que você deve ter ouvido também no curso, né, sobre a questão da certificação. Como existe uma certificação de ISOs, haverá uma certificação de LGPD. E com o passar do tempo, a gente vai ter que exigir isso dos nossos fornecedores, se eles estarão conformes à legislação. A gente vai descobrir isso com o andamento da lei mesmo. Acredito que muitos decretos serão baixados até a lei entrar em vigor. Obrigada. Só fazer uma pergunta em cima. O Alberto tinha falado que um ISO 28 mil? Não. 27 mil, que eu dobrei do 14. E aí você está me falando que talvez vai ter outra certificação, certo? Eu acredito. Independente da 27 mil. Sim, eu acredito que vai ter uma certificação voltada para a LGPD. Sim, porque a LGPD ela é uma legislação muito objetiva. Então, uma dúvida que você tiver, se você ler a LGPD, você vai encontrar lá. Ela define exatamente quais são os dados pessoais, ela, como a doutora disse, a questão de idade, questões de saúde. Ela é uma lei objetiva, incrivelmente falando, porque é difícil acontecer isso no país, de nós termos leis objetivas, né? Então, não vai ser difícil ser lançada uma certificação sobre isso. Quer comentar, doutora? Eu acredito que também tem algo, até porque a gente ainda não tem agência, né, que vai regulamentar, né? Espero que ela venha rapidamente, porque é importante, né? E ela também vai falar sobre algumas coisas práticas de como fazer, porque a legislação ainda não apresenta, porque hoje a gente vai ter que fazer um brainstorm, vamos dizer assim, né? Nós temos que olhar para os nossos processos e reinventá-los, né? E fazer diferente. E no fim até da legislação, né? Você achar o design thinking, você começar a pensar já em processos e procedimentos que sejam mais protetivos já desde o seu nascimento. É para isso que a legislação também ela vem dizer isso, que nos seus próprios processos você vai ter que, desde do nascimento do seu produto, você já pensar que ele nasça dentro da LGPD, protegido, né, criptografado ou através de outros sistemas, que só a criptografia não é a solução, existem várias outras soluções. E o importante é a gente buscar isso, porque a gente não sabe quais são essas soluções na verdade, né? A gente vai ter que começar a pensar, a pesquisar, a trabalhar com pessoas que já têm essa tecnologia. LGPD não existe sem TI, não existe. Não tem como você cumprir a legislação. Eu não estou puxando o saco não, mas é real. Não existe sem TI. Eu sou jurídico, também atuo numa empresa, também fizemos a comissão, e o TI é a primeira pessoa. E a gente fala, nossa, às vezes o TI parece tão distante, o TI está ficando cada vez mais perto da gente. E você vai ler
sobre a LGPD, você vai ver que você vai ter que aprender termos técnicos. Nós não temos saída. Nós vamos ter que aprender. É nuvem, é criptografia de ponta a ponta, ó, tô sabendo tudo. Então, assim, nós temos que entrar nesse mundo. Não tem volta, né? Não tem volta. É algo que veio, a tecnologia é boa. Nós temos que ser parceiros e usar a tecnologia a nosso favor, né? E abrir a nossa mente e começar a pensar do jeito que ela falou. Como é que a gente faz agora com a entrada de um currículo? A gente tem que pensar nisso, sim, né? Da informação física, como é que eu posso transformar aquela informação física em informação que não tenha que passar por várias mãos? A gente precisa pensar nisso, sim, porque quando o seu usuário ou o titular daquele dado vier pedir uma informação, a legislação, como ela bem já falou também, vai exigir que você dê um relatório para ele por onde o dado dele passou. Já pensou você falar, se o dado passou pela fulano de tal, pelo fulano de tal, pelo fulano de tal, pelo fulano de tal, depois ele foi no seu plano. A gente tem que cortar esse caminho. A gente tem que diminuir. O menos é mais. Aqui o menos é mais. Outra coisa, informação. Ela passou por ela não mencionou tudo, porque é bem em termos jurídicos mesmo. Ela trouxe um slide sobre isso, que são os princípios. Nós temos 10 princípios legais que a legislação traz, bases legais, para você fazer a proteção de dados. Você vai poder tratar e você tem esses fundamentos, vamos dizer assim, são os fundamentos, os princípios básicos. E dentro deles lá tem um que você tem que fazer a minimização, você tem que ter a finalidade, você tem que ter qualidade, mas você tem que reduzir essenciais, dados essenciais, você não pode, os que são necessários. Você tem que evitar colher dado que não precisa. Para que eu preciso saber se a pessoa, qual é a religião da pessoa? E ainda por cima isso é um dado sensível, ele é mais protegido ainda. Então, se eu posso evitar isso, eu não vou colher essa informação, porque se eu colher, ela vai me fazer obrigatoriamente ter um tratamento especial ainda para essa informação, estou errado? Então a gente precisa reduzir. Exatamente, né? Eu queria só complementar uma coisinha a sua pergunta, né? Quando você falou, eu fiz, como eu faço? Nós tivemos esse ano a Lei da Liberdade Econômica e tivemos antes de ontem a Lei da CTPS Verde e Amarelo, né? Nessas duas legislações tem artigos que falam sobre a guarda eletrônica de todo e qualquer documento. Então a minha recomendação é que não exista mais documento físico. Já é um meio da gente não ter problema com o vazamento desse dado físico. A gente sim pensar em tecnologia para guardar isso de forma eletrônica. Obviamente, da mesma forma dos contratos que precisam ter uma certificadora por trás, alguns documentos também vão exigir uma certificadora por trás ou que o controle seja semelhante ao da certificadora. A gente acredita que em mais uns 30 dias vai ser baixado um regulamento sobre essa questão dos documentos eletrônicos. Mas essas duas legislações já têm artigos que permitam todo e qualquer documento eletrônico tenha validade jurídica, né? Então, falando de colaborador, vamos acabar com os documentos físicos, né? Que daí a gente tem um meio a menos de vazamento de informação. Lembrando uma perguntinha, como ficam os órgãos públicos que têm todas as informações? Eu vou citar um exemplo que diz respeito a mim. O dia que eu me aposentei, no dia seguinte, eu já recebi carta dos bancos oferecendo empréstimo, compulsório, ou seja, eu particularmente duvido que eles se enquadrem nisso, a não ser daqui a um século. E segundo, que não adianta essa lei abranger todo mundo se não for para os órgãos públicos. Não, a lei ela se aplica também aos órgãos públicos. Eles também terão até agosto de 2020 que se adequarem. Então, se acontecer essa situação de uma pessoa se aposentar após agosto de 2020, no dia seguinte receber uma cartinha, ela pode processar o governo, né? Falar, olha, tem vazamento do meu dado, por que eu recebi essa cartinha? Hoje acontece, quando a gente abre uma empresa, na semana seguinte, o que você recebe de boletos de consultorias e assessorias e associações que você nem sabia que existia,
existia, né, para você pagar também, contribuições que não existem mais para você pagar, isso acontece também, porque a própria Juscesso que divulga os dados, né, sempre alguém ganha um percentual de alguma coisa, mas isso inclusive se aplica no governo. Hoje, como que as empresas de call center têm acesso aos nossos dados que a gente recebe naquele monte de ligação que a gente não quer atender? Porque o próprio governo vende, quer dizer, alguém do governo, algum funcionário do governo, ele, através da RAIS, que a gente emite para o governo com os dados dos colaboradores, eles vendem um CDzinho pirata lá na Praça da Sé, em São Paulo. As empresas de call center vão lá, compram esse e-mail e começam a fazer ligação ativa para todo mundo. Isso também vai ter que acabar. Porque o governo sabe aonde estão os nichos. Então, na minha opinião pessoal, as fiscalizações começaram nesses nichos, onde sabe que tem vazamento de informação, e é no próprio órgão público. A gente espera que aconteça. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu acho que foi o ano passado que a Europa criou a lei geral da GPDR. Né? Como é que foi essa virada lá? Não sei se vocês acompanharam, ou dá para contar um pouco para a gente como é que foi, para a gente ver o que a gente vai sofrer aqui ou não? Como é que foi isso lá? Eu acredito que lá, culturalmente, foi mais fácil, né? Essa questão de proteção de dados, ela foi mais fácil. As empresas foram se adequando da mesma forma como nós estamos tentando fazer aqui no Brasil. A nossa lei é quase que uma cópia da GPDR, entretanto, as multas estão ocorrendo, né? Quando tem... eu não sei se lá também chama o mesmo diagnóstico daqui, fugiu o nome agora, relatório de impacto. Eu não sei se lá também chama relatório de impacto, não me lembro agora, mas as empresas estão sendo fiscalizadas e as multas começaram a acontecer. Tá? Com a GPDR, teve um fato lá fora que aconteceu, que na verdade aconteceu até nos Estados Unidos, que é um filme até, não sei se você chegou a assistir. Assisti. Houve um fato da Cambridge Analytica, uma empresa. Essa empresa Privacidade hackeada. Privacidade hackeada, Netflix, para quem quiser ver, ela dá, o caso foi, é um caso real, verídico, né, aconteceu, e que chamou muita atenção, e onde começou a se assustar porque houve uma multa para o Facebook mesmo, ele tomou uma multa gigantesca, porque ele vendeu a base de dados para essa empresa ela fazia análises comportamentais, não era só usar o seu RG, o seu CPF, não, ela fazia análise comportamental, porque o Face tem toda a vida, né? Tem os seus gostos, tem onde você vai, a gente coloca fotinho, a gente põe viagem, a gente põe... tá tudo lá. E eles venderam essa base para essa empresa. E essa empresa utilizou-se dessa base numa campanha política, né? E acabou sendo condenada porque usou isso para identificar pessoas que, por exemplo, ainda não tinham ainda decidido a quem votar, e elas foram influenciadas. Eles trabalharam em cima desses estados, porque lá são estados, trabalharam em cima desses estados para trazer esse público para votar a favor ou em desfavor de alguém, né? Eles usaram isso. Então, houve todo um processo lá de testemunhas. O próprio dono do Face prestou depoimento e ele declarou e confessou que realmente houve a venda disso. O que está vamos dizer assim, de ilegal, né, o que é errado, assim, as pessoas não sabiam que elas iam ser influenciadas, que os dados iam ser vendidos, né? Você entra no Face e não é para isso que você entra no Face. Então, é bem a finalidade, né? Princípio da finalidade, para que você está dando aquele dado. Então, houve sim toda uma atenção por causa desse fato, disso que ocorreu. E a GDPR veio nesse sentido, em prol até de tudo isso que aconteceu nesse processo. A empresa faliu e até entendem que ela faliu por vontade própria para poder até queimar e excluir todos os dados para não ter prova de tudo que ela usou para fazer essas campanhas, para não ficar pior, né, do que já estava. Então foi esse um fato que
que veio reforçar a necessidade de uma lei de proteção de dados. Esse fato foi de fato. E realmente aconteceu, né? Então, a gente vê que o mundo está caminhando e necessita de uma proteção. A gente necessita de, pelo menos, ter conhecimento e poder ter uma coisa que a lei fala, autodeterminação, né? Você ter um pouquinho de consciência de onde estão seus dados e o que fazer e o que estão fazendo com eles e entender, entrar um pouquinho nesse mundo. Esse mundo já está aí, ele já existe e a gente precisa ter um pouquinho de controle nisso, né? Então, vai ter consentimento, vão haver consentimentos que a gente também... Hoje, o que a gente tem? Hoje a gente tem vários consentimentos e que a gente nem percebe, mas se você entrar em qualquer aplicativo, vem lá, política de privacidade. Lá no meio da política está escrito que você está dando seus dados para qualquer coisa. Normalmente, hoje é assim, né? Sem a legislação é assim. Você entrou no aplicativo, tem lá, ninguém lê, quem é que lê? Né? Então a lei vem explicar também que não é assim que resolve. A empresa acha assim, não preciso fazer procedimento, não preciso ver os meus processos, não, coloca aí só autorizo a dar meus dados para qualquer coisa. Não vale nada, a lei é explícita, ela escreve que isso é nulo, esse consentimento não é válido. Tem que ter a finalidade específica. Não adianta dar para tudo. Não adianta fazer assim. Está inconforme à legislação. Não é simples. É uma coisa que tem que ser pensada, trabalhada, estruturada. Precisa de técnicos e pessoas especializadas. E precisa de uma comissão. Porque depende de todos os departamentos. Um não faz. Sem o RH, como é que ela ia saber? Como é que circula, como é que não circula, como é que entra o dado, como é que sai o dado, o comercial, o marketing, o TI, porque ele vai ter que ajudar, ele vai ter que trazer soluções, ele vai ter que ajudar a trazer soluções para isso, né? Então começou assim a GDPR. Ela é um pouco diferente do que a nossa é mais forte do que a da Europa. A nossa é mais forte. E até para fazer dados internacionais, porque tem empresas que fazem dados internacionais, trocas de dados entre países, informações, né? Esses países vão ter que se adaptar. Infelizmente, até o Brasil hoje, ele não está inconforme ainda com a própria GDPR. A gente não está, mas a gente vai ficar, porque todo mundo quer fazer negócio com a gente, graças a Deus. Porque a gente tem volume, nós somos um país grande, né? Então a gente vai acabar consentindo aí, fazendo alguns acordos, contratos. Hoje é feito via contratos, mas as normas mesmo ainda nós não estamos tão regulados, tá? Porque a própria GDPR ela coloca que tem que ter uma adequação, ela exige algumas coisas e o Brasil ainda não está atendendo a todo esse padrão que eles colocam lá. Mas a nossa legislação é até mais rígida. Então, não adianta falar, tem muita empresa multinacional que fala, já estou de acordo com a GDPR, não preciso fazer LGPD. Não. É diferente uma coisa da outra. E a nossa, se a gente estiver de acordo com a nossa, a gente vai estar de acordo com a GDPR. O contrário, não. Só falar, não é uma dúvida, mas um depoimento, uma experiência interessante que eu vivenciei ontem. Mas, primeiramente, eu queria parabenizar a organização do evento, que realmente trouxe à luz aqui um tema extremamente importante que diz respeito a nós como pessoa física, mas diz respeito também a nós como ou empresários ou como funcionários, que todos nós vamos ter que passar por uma adequação, né? Que da mesma forma como nós podemos estar dispostos, nós somos responsáveis por tratar os dados de uma outra forma. E ontem eu participei de um evento promovido pela PEMAC que tratou justamente dos cyberataques nessa questão da LGPD. E teve um depoimento num dos painéis lá de 5 tops em informática e tecnologia que se comparou com o seguinte: eu me sinto como head de informática
como um motociclista. O motociclista tem duas verdades: ou eu já caí, ou eu vou cair, né? E na questão da informática, na questão da proteção de dados, de tecnologia, são duas certezas, né? Ou eu vou ser hackeado, ou já fui hackeado, ou vou ser hackeado. Respondendo, falando um pouco da questão que o Renato trouxe. Quer dizer, para cada avanço da tecnologia na questão da proteção, existem, e ontem eu ouvi a primeira vez a palavra cracker, né? Porque o hacker é aquele cara que invade o seu sistema, às vezes até querendo se distrair, se divertir, criar um mal-estar. O cracker não, ele vem mal intencionado. E nós tivemos depoimentos aqui de situações de má intenção, né? Trata os seus dados com o sentido de levar a fraudes. Então, o elo importante para mim nessa questão é as pessoas. A tecnologia pode tratar, falando aí como empresa, né? Como a tecnologia pode tratar, criar situações de muita proteção, mas se as pessoas, se os funcionários não derem a devida atenção, o devido cuidado, não há tecnologia que possa proteger nenhuma informação, nenhum dado, nenhum sistema, né? Tudo depende das pessoas. As pessoas, quem passou por situações, me empresta a sua senha aqui para me fazer uma transação assim, assim, assado, ou outras situações qualquer. Então, só esse depoimento, né, para que tudo, a gente está exposto como pessoa física, mas a gente tem uma grande responsabilidade também como gestor, né, para tratar as situações de uma forma bem diferente daqui para frente. Só uma observação aí. Eu, como profissional de tecnologia e motoqueiro, então, já caí, sei que vou cair ainda também. Assim, realmente o que o senhor falou tem total sentido em relação a isso. Milhões de ataques acontecem no dia a dia, a gente nem fica sabendo que eles estão acontecendo. Mas como na apresentação a doutora falou assim, tem a questão de eu me prevenir quando algo aconteceu e eu já informar o órgão, eu já informar a agência. Então, além de eu conseguir me prevenir para algo não acontecer, que é o objetivo maior, mas aquilo que fugiu do meu controle, eu tenho que ter ciência, não posso também deixar ficar tão aberto. Então, eu tenho que estar sempre atualizado, sempre as coisas novas saindo, mas realmente não substituir as pessoas. Não tem como substituir, mas essa visão de processo é tudo eu ver até o quanto que eu vou me precaver numa contratação e deixar para a pessoa toda essa responsabilidade, né? A importância de uma senha, a coisa mais normal numa empresa, eu cheguei no usuário, está bloqueado e o cara da TI está atrasado. Cara, me dá tua senha que eu preciso fazer isso, eu tenho que emitir isso até 9 horas da manhã, não tem como. Não pode. Então, assim, é muito difícil isso. Então, assim, mas no dia a dia acontece. Como eu estou muito bem aqui, é cultural. Vai ter que se mudar uma cultura de uma empresa, mudar a cabeça das pessoas e prevenir desde a contratação dela, deixar bem ciente a responsabilidade de cada processo que acontece dentro da organização, onde ela não pode ter tais atitudes para não ir contra. E quando o senhor comentou de preocupação dos nossos próprios funcionários, né? Será que eles sabem o que é legislação, eles sabem que não podem vazar os dados? Além da questão cultural, faz parte do plano de ação treinar toda a empresa, né? Aditivar todos os contratos de trabalho para colocar essa responsabilidade do operador de dado, né? Do controlador de dado. Então, tem que estar explícito no contrato dele. Você é um operador de dado. Você cuida, você armazena esse dado pessoal. Vai ser uma responsabilidade dele. Por quê? Existem ferramentas legais também para a gente punir o colaborador que vazar um dado, uma advertência, uma suspensão, até uma demissão por justa causa, que infelizmente a gente consegue aculturar dessa forma, né? Você penaliza as pessoas que servem como exemplo para as outras não fazerem. E vocês acham que esse colaborador de dados vai ter 30% de periculosidade, ou seja lá o que Não sei, pode ter alguma novidade por aí, né? Talvez a gente tenha que dar um percentual a mais do salário dele pela responsabilidade. Talvez seja um ambiente insalubre, periculoso, não sei, quem sabe. Ele vai vazar os dados, por enquanto a legislação trabalhista não falou nada sobre isso, né? Mas vocês já imaginaram, inclusive, um pedido de dano moral do empregado, porque a empresa vazou um dado pessoal dele, sendo que o ônus da prova é meu, ele não vai nem precisar aprovar, só pedir, e eu vou ter que provar que eu não fiz. Isso vai ser uma novidade também nos processos trabalhistas, né? É uma oportunidade, né?
Em 2016, uma das empresas da Big Four, né, quem não sei quem conhece, né, a Big Four são as 4 grandes empresas de auditoria do mundo. Relatou que quer que seja as 4? Precisa? Voraz passou outras 3? Ernst Young, Deloitte, né, KPMG, obrigado, inclusive, né, já passei por ela. E, enfim, resumidamente, nem sei fazer merchandising e propaganda, né, citou ali uma das ameaças que as empresas têm conhecida. A primeira era os próprios funcionários, ou os usuários, né, justamente para essa questão da conscientização de segurança. Porque por mais que, né, o head de TI, de segurança, o DPO, né, ele se preocupe com todo o aspecto legal e tecnológico, ainda a fragilidade está conosco, né? Nós usuários, nós funcionários, né? Nós que ali de fato, né, estamos tratando, lidando com a informação. Então, se ainda assim, né, você possa ter todos os recursos, né, seguros, né, físicos e lógicos de proteção do dado, da informação, se você ainda recebeu um e-mail dizendo clica aqui para passar a tua senha e tal, né, ou WhatsApp de amigo dizendo, olha, eu estou precisando de uma grana emprestada, manda para mim e tal, o usuário ainda está vulnerável. Então, você precisa, e de novo, né, foi citado nas apresentações, e a lei vai colocar isso fortemente, uma conscientização dessa cultura de segurança, né, realmente, visando para realmente você estar aderente à lei, né, para ninguém ser canalizado, nem a empresa, e 2, para resguardar os dados que eles estão sendo tratados. Né. Tinha uma pergunta aqui na frente, não tinha? Tinha aqui. A minha vai fugir um pouquinho do perfil das outras perguntas. Mas uma opinião. Eu queria saber de vocês, assim, se existe um perfil de profissional mais indicado para ser o DPO da empresa. Bom, no meu entendimento pessoal, TI, compliance ou jurídico. Não fica fora dessas áreas, né? TI, pelo todo o envolvimento de tecnologia que a gente tem, então todos os processos de proteção serão voltados à tecnologia. Na hora que o DPO tiver que se reportar à NDP, ele vai ter conhecimento técnico do que ele vai estar falando. Jurídico pela própria legislação, né? Porque a gente interpreta a legislação e também tem conhecimento para conversar com a autoridade. Compliance, o profissional de compliance, ele às vezes é de TI, às vezes é do jurídico, a depender de cada empresa. Eu não consigo visualizar um DPO que não seja dessas áreas. Eu penso assim, talvez assim, mais talvez ainda focado com o TI. Só que o TI, ele teria que estar bem informado da legislação, né? Então talvez o compliance seja uma pessoa. Tem uma discussão que o DPO ele não precisa ser uma pessoa. Ele pode ser, por exemplo, uma comissão formada. Uma comissão formada tem uma discussão, isso ainda não está tão visível. Porque a legislação, ela tinha, na formação dela, como ela estava lá sendo feita, tinha uma informação de que o DPO tinha que ser pessoa física. Essa informação foi retirada da lei, dando abertura a interpretações, e aí vamos ver como é que isso vai se comportar no mercado, né? Que então ela poderia ser uma comissão, né, um departamento, então há essa possibilidade, eu vislumbro essa possibilidade de ser formado aí sim, usaria então o TI, um compliance, um jurídico, um comitê, exatamente. Então, esse comitê pode responder, né? E daí tem que ser muito bem identificado, porque há a exigência da legislação de estar lá, quando acontecer um incidente, tem que falar com então essa comissão. Quem são essas 3 pessoas aqui? Tem que ter aí um link informando isso. Mas eu acredito que pode ser feito dessa forma. Existe uma outra discussão, se pode ser um terceiro. A legislação não escreveu que o DPO tem que ser funcionário da empresa, pode ser um terceiro. Tem gente que está se especializando nesse trabalho já, tem gente que já está aí buscando conhecimento para ser um DPO para a empresa. Eu vislumbro um pouco de dificuldade nisso, porque eu acredito que o DPO da empresa ele tem que ter conhecimento profundo da empresa. Ele tem que ter conhecimento técnico junto com a equipe técnica, estar bem presente. E o terceiro, ele vai ser
aquela empresa, ele vai prestar para outras. Então, se a empresa tiver a possibilidade de ter internamente, eu acredito que o trabalho será melhor efetuado com o pessoal interno treinado. Com relação também ao que ela estava falando da legislação do treinamento da cultura, que todo mundo falou aqui, né? Qual é o elo mais fraco da proteção de dados? É a pessoa física, é o ser humano. Nós somos o elo mais fraco, porque o sistema, ele é um sistema, ele funciona, ele faz exatamente aquilo que ele foi proposto a fazer. Então, o lado fraco somos nós. E como a gente resolve isso? Com cultura, com treinamento, faz parte, a lei pede isso. Você acha que o fiscal vai chegar e vai falar, quero falar com o TPO? Não, o que ele vai falar? O porteiro, vamos, o que é LGPD? Se o porteiro falasse o quê? Danou-se. Né? Então, assim, não desmerecendo, não estou falando que o porteiro não vai ter conhecimento. A gente que está dentro da empresa, da área comercial, da área jurídica, temos mais conhecimento da legislação do que o porteiro. Claro que temos, não é o trabalho dele saber. É o nosso trabalho fazer com que ele saiba. É o nosso trabalho fazer com que todos os funcionários saibam. Gente, são todos. Então, é uma cultura, é trabalho de formiguinha, mas ele tem que ser feito. Quando surgiu o Código de Defesa do Consumidor, todo mundo também ficou meio doido. E o código está aí, está funcionando. Claro que não é 100%, não é. Uma coisa que ela colocou muito bem, né, é assim, será que em 20 de agosto de 2020 nós vamos estar com tudo pronto? Não vamos, não tem que se enganar, né? É muito trabalho. A gente já está muito atrasado, já devia estar fazendo, né? Só que, infelizmente, a cultura novamente, é a cultura, né? O brasileiro, quando chegar dia 19 de agosto, vai falar, precisamos colocar a lei, amanhã vai vigorar, né? Esse é o problema. Então, é a cultura, e ela colocou muito bem. Nós temos que ter, pelo menos, provar que a gente está fazendo, que a gente já está fazendo, que a gente já está implantando, ter o relatório de impacto. Isso ajuda, né? Ajuda, em vez de tomar 50 milhões, tomar uma advertência, né? É isso que a gente precisa pensar. Nós da TopMind acreditamos que deve ser um colegiado, né? Com experiência que existem em boas práticas, né? De novo, eu vou citar como referência a própria ISO 27000, ela também não determina que seja uma pessoa responsável pela área de segurança, mas sim pode ser um colegiado, né? E aí, falando propriamente da lei LGPD, como isso a gente está falando de papéis e responsabilidade, ou seja, eu vou atribuir uma responsabilidade de fato e esse comitê, esse colegiado, ou essa pessoa, ele é responsável em acionar um órgão, né, a agência de proteção de dados. De fato, a gente entende que é um colegiado porque, assim, como envolve tecnologia, envolve, né, o aspecto legal, jurídico, envolve conhecer os outros processos da empresa, nós entendemos realmente o colegiado, pelo menos num primeiro momento, o colegiado realmente é ideal para você ter sinergia na empresa, de alguma maneira sensibilizar de novo, né, todas as principais pessoas envolvidas, né, e sem dúvida, né, como as doutoras muito bem colocaram, né, por mais que possa ter um viés de tecnologia, um apetite de tecnologia muito forte, né, há um aspecto jurídico, que é algo legal, né, então realmente, né, a gente tem alguns anos de formação e experiência, talvez, né, para tentar se aventurar ali, e essa não é a ideia, realmente você tem um colegiado ali, né, e de novo, a gente precisa, como foi muito bem colocado, inclusive aqui, a gente precisa das outras áreas para entender onde o dado, a informação está circulando, está armazenando, possa ser descartado, onde vai ser classificado, para realmente você tomar uma decisão em cima disso. Só uma observação, não sobre o papel, mas sobre o que vocês falaram aqui, da questão do trabalho em conjunto, cultura e conscientização. A gente foi citado aqui 3 áreas, para sair de uma dessas 3 áreas, TI, jurídico ou complexo. Acho que todo mundo concorda que, pelo que foi falado dessas 3 áreas, sai uma dessas 3 áreas do DPO, mas antes do papel, eu estou falando sobre experiência. Quando a gente vai numa empresa já para começar um trabalho relacionado sobre isso, o que a gente mais sente é a seguinte situação. Chamei a Creme para fazer uma reunião aqui inicial, nós vamos apresentar a lei para todo mundo entender o que é. Quem chama foi o jurídico. Aí eu vou chegar lá na empresa, fazer uma apresentação, vai estar
a pessoa da compliance, vai para a pessoa do TI. E esse cara do TI, que é super importante para o processo, ele está assim, ó, aquela advogada chata, com mais coisa para me dar trabalho. Entendeu? E a visão, infelizmente, ainda está assim. Lá vem aquela advogada que só me cobra documento, que só me cobra, só me cobra, só me cobra, só me cobra, para me dar mais trabalho. Aí você chega lá, você começa a fazer reunião, o TI, que está totalmente envolvido, ele está totalmente contra. Porque ele está vendo só o volume de trabalho que ele vai ter. Então, essa questão cultural, a gente está falando muito essa palavra aqui, cultural, conscientização, chamar a empresa inteira antes de montar esse comitê e deixar todo mundo ciente da importância, que já está sendo um primeiro desafio. O que já deveria estar, como eu disse assim, a gente está muito atrasado. Agosto, para chegar em agosto, isso aqui. A quantidade de coisa que tem que ser feita numa empresa é muito. Então, assim, vai chegar em agosto, pronto, não. Realmente, nossa empresa vão para atrás. Mas a conscientização já devia estar aí, pelo menos, para começar a acontecer, está bem difícil. Outro fato interessante também que a gente já encontrou em alguns clientes é o cliente falar assim, não, mas eu já sigo a GPDR. Ah, tá bom, então você já está protegendo seus consumidores? Estou. E os seus colaboradores? Caramba, eu não pensei que meus colaboradores eram pessoas físicas. Nós só pensamos no consumidor final, no cliente. Eu tenho muita empresa olhando só para o consumidor e esquece que a maioria dos dados pessoais que transitam dentro da empresa é de colaborador. Isso é um fato curioso até, né? Mas as empresas não estão enxergando os colaboradores. É para a pessoa física. Para a pessoa física. Todos. Deixa eu fazer a última pergunta para liberar nossos colegas aqui que super colaboraram com a gente até agora. Bom, nós somos de compras, né? E aí, pessoal? Onde que compras entra em tudo isso? Como vocês acham que a gente vai ajudar ou eventualmente desenrolar ou atrapalhar todo esse processo? Eu acho que primeiro vocês contratam uma Crane Consultoria, né? Porque aí a gente vai ajudar vocês a mapearem todos os processos das empresas de vocês. Então, de verdade, vocês precisam agora ir atrás de consultorias, né, que trabalham com LGPD, que tragam, inclusive, soluções tecnológicas. Acho que não é um escritório sozinho ou uma empresa de tecnologia sozinha, né? Os fornecedores precisam oferecer para vocês parcerias, né? Nós aqui da Crane temos o jurídico e o TI juntos. Quem não tem junto já tem que vir com um parceiro, porque não dá para andar sozinho. Eu não consigo fazer tudo para você, como o João também não consegue fazer tudo para você. Então, acho que vocês primeiro precisam ouvir algumas consultorias, ouvir o que elas têm a oferecer, porque políticas terão que ser escritas, os contratos terão que ser revisados, os contratos empregados, os fornecedores, clientes, parceiros, todas as tecnologias terão que ser estudadas para saber se tem algum vazamento de informação. Como eu disse na apresentação, quantos sistemas as suas empresas têm, né? Quantos robôs vão ter que ser desenvolvidos para que os sistemas se falem de modo que não seja preciso digitar a mesma informação em vários sistemas diferentes. Então, vocês precisam partir daí. Vamos identificar quais empresas podem nos ajudar, fazer aquela tomada de preço, apertar a gente como vocês fazem e a gente começar a trabalhar rápido. Lembrando que agora é a hora, né? Porque nós estamos desenhando o nosso budget de 2020, né? Então, se a gente não colocar isso no budget de 2020, será que as empresas vão ter dinheiro para isso? Porque, assim, uma coisa é eu precificar para você até o plano de ação, a outra coisa é precificar para você implantando as tecnologias necessárias, que eu só vou descobrir quanto custa depois que eu fizer todo o assessment, né? E você pode falar assim, tudo bem, você já me apresentou o plano de ação, custou tanto para mim, agora a tecnologia eu vou desenvolver internamente, eu vou buscar outros parceiros, não sei, né? E vocês têm que decidir. Bom, vocês fazem parte total, pessoal de compras, do sistema, né? Quando eu falei lá de conhecer o cliente de vocês, né? Às vezes a gente vai pegar um dado da pessoa jurídica, só que dentro lá do contrato social, nós temos quem? Quem é o diretor? É uma pessoa jurídica ou é uma pessoa física? É uma pessoa física, né? E aí você pode até estar pesquisando o CPF dele, o nome dele, o que ele faz, até para entender da empresa dele. Você está acessando o dado pessoal, né? Num relatório que você manda a pessoa preencher,
né, onde ela vai colocar lá os dados, dependendo do que você está solicitando, você vai precisar provar que aquilo é necessário eu pedir, e que você tem autorização para isso, né? E aí, por aí vai, né? Então, realmente, assim, precisa de uma assessoria na área da implantação da LGPD, mesmo porque vocês não vão parar de fazer as atividades que vocês fazem dentro da empresa. E para a implantação da lei precisa de tempo, precisa de elaboração de normas, e aí cada um tem aí a sua eficiência, né? Entre as áreas tem conflito, né? Então, se você não tiver um terceiro para mediar os conflitos que existem entre RH, entre jurídico, ou entre TI e financeiro, para falar, não, eu tenho que fazer, não, é você que tem que fazer, esse papel do terceiro é importante, para que não tenha esse. Então, assim, todo mundo vai estar com a LGPD, inclusive o departamento de compras, porque vocês têm acesso à documentação, a dado pessoal, e o de vocês também, né, dentro da própria empresa. E aí vem as responsabilidades de cada um, vocês vão ser responsáveis dentro dos contratos, que agora vão ser revistos lentamente de forma correta dos dados, né? Então, todo mundo tem que conhecer a lei, porque agora se responsabiliza, né? Não é mais um órgão fora, e agora nós vamos ter uma cobrança efetiva do titular. Vai haver, né? Infelizmente, vai haver aquela que vem só pensando na grana, que a gente sabe que às vezes vai ficar, né, enchendo os papuiá da empresa que está tentando fazer o certo, mas é assim que funciona, isso é um processo, né? Era só a minha, mas sobre ele. Você comentou de uma última pergunta para poder encerrar, só que a oportunidade de pedir se o Léo poder realizar o sorteio aí do livro do pessoal que se inscreveu, que a gente já faz também. A gente já faz também. Respondendo a sua pergunta, Renato, diretamente, eu vejo o seguinte, acho que ficou claro que eu, se fosse o comprador, o responsável de compras, né, que é um estabelecimento de negócio com outras empresas, eu tenho uma responsabilidade grande, porque eu vou estar recebendo informação de outras empresas, vou estar compartilhando a informação da minha empresa, dos meus funcionários, dependendo do que nós estamos tratando com eles. Então, como foi muito bem colocado aqui, né, a Top Mind também faz um assessment, como falei, a gente chama de uma jornada Top Mind, né, ligada ao LGPD, com parcerias com escritórios jurídicos, porque, como foi muito bem claro aqui, não é TI que vai tocar isso sozinho, não é jurídico que vai tocar isso sozinho, né? Nós temos hoje uma parceria com o próprio escritório da Patrícia Peck e com a doutora Tânia, se quiser, vai fazer parceria conosco, inclusive, né? E eu acho que o mais importante é fazer um acesso e entender realmente a importância que a área de compra vai ter para aquela empresa, aquela organização, enfim, para o risco que vai trazer para o negócio como um todo, né? Muito bem. Bom, só para finalizar, olha que interessante, né? O que eles falaram bastante aqui? Eles falaram de clientes e de colaboradores, né? O que eles não falaram? Do fornecedor, né? Nós, suprimentos, somos a entrada do fornecedor. Olha a quantidade de informação que a gente pede para o nosso fornecedor. Então, de alguma maneira, nós somos responsáveis, porque o fornecedor por trás dele é um cidadão, né? Claro, mas assim, deixando muito claro dentro das possibilidades de compras, a gente atrai, né, todos os nossos fornecedores, com talvez uma pancada de informação que a gente pede. E precisamos entender muito claro como a gente vai pedir essa informação. E aí, acho que semana passada, ou retrasada, eu estava ouvindo a CBN de manhã, nessas minhas jornadas para ir para São Paulo, e parece que o presidente, que é Julian, da Wikileaks, fez uma palestra, participou de algum evento, falando exatamente sobre proteção de dados. E ele falou um negócio que eu falou um monte de coisa, obviamente, interessante, mas eu guardei uma coisa que eu acho que é o mais importante. Talvez a gente não precisasse se preocupar tanto em proteger nossos dados se a gente tivesse menos dados. Né? Onde o menos é mais. Onde o menos é mais. Então, às vezes, você baixa um aplicativo, primeira coisa que o aplicativo faz, precisa acessar a sua base de dados, precisa acessar suas fotos. Para quê? Para que você quer olhar a base de dados? Para que você precisa olhar minhas
da Creme Mentora, joguinhos que às vezes nossos filhos jogam. A gente não sabe se tem um malware, ou seja lá como é que chama isso aí por trás, que está ali, né? Se não come informações e distribui essa informação. Então, tomar muito cuidado também com qual é o nosso interesse, porque foi até que as doutoras falaram, a gente não se preocupa com os nossos dados. Né? O cara pede lá, eu estou louco para fazer esse aplicativo. Sim, aceita, nem olha, aceita. Você está, de uma certa forma, entregando os seus dados. Bom, pessoal, mais uma vez, super agradeço aí esse conjunto que a gente acabou criando aqui de especialistas, de bate-papo, né, com as advogadas, com os técnicos da área. Não posso deixar de agradecê-los, porque foram perguntas super importantes, super envolvimento. Eu dessa vez estava ali fora, né? Não como palestrante, mas como, seja lá o que eu estava fazendo aqui, para lá e para cá, mas olhando, né, o rosto de todo mundo, muito vidrado em tudo isso. Então eu super agradeço. Mais uma vez, agradeço a Evi, a Casa Palmeira, a Crane pelo patrocínio, por permitir que a gente conseguisse fazer mais um evento aqui. Aos colegas, né, que vieram, se predispuseram a vir aqui também, a participar e conversar um pouco com a gente, mostrar os seus produtos. E eu queria uma salva de palmas especial, mais uma vez, para a Paloma. É impressionante o trabalho que essa moça faz. É muito bacana, é de altíssima qualidade, é super importante. A gente tem uma correria, menos a minha correria está muito graça, está muito grande, e o tempo todo ela me ajudando a organizar. Então, se o evento tinha um café gostoso, estava organizado, é culpa daquela moça. Se tivesse ruim, foi minha culpa. Porque ontem à noite eu liguei para ela e falei: e aí, Paulo? Era quase 6 horas, 5 e pouco, né? E aí, Paulo, tudo certo para amanhã? Ela falou: tá, também se não tivesse, né? Muito tarde para eu poder perguntar. Mas, Paloma, de coração, muito obrigado pela ajuda.